ensinar, irmãos. Lição 8 fala de liberdade em Cristo. Ensino é propício para essa lição. 182. Livres de pecados. Livres de pecados, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados, em mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Pastor Manuel está ministrando lição para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. Lição de número 8, página 35 da revista Romanos, Teologia da Graça. A lição é de número 8. O capítulo é o capítulo 6, versículo 1 ao versículo 23. O capítulo todo. Amém? Eu vou estar lendo o versículo, os irmãos lêem o seguinte, até o versículo 22. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sabendo que
tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração à forma de doutrina a que fosses entregues. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A verdadeira liberdade. Romanos capítulo 6, do 1 ao 23, qual nós acabamos de ler. Introdução. Depois de esclarecer sobre a ira de Deus e a graça da justificação, Paulo aborda a santificação como evidência da justificação na vida dos redimidos em Cristo. Desta forma, justificação e santificação estão intrinsecamente conectadas, pois, como afirma John Stott, o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta do poder do pecado, pois a graça, além de justificar, também santifica. Alguém disse que a doutrina da justificação é a parte invisível da salvação, da soteriologia. Invisível por quê? Justificação é um termo forense, emprestado da língua jurídica, de um tribunal, aonde, filosoficamente falando, você sai desse tribunal com um papel de soltura, um documento de soltura, isso filosoficamente, Só que isso daí é invisível. Você aprende, dentro dessa figura de linguagem, dessa linguagem, que você não tem condenação nenhuma. Você passou pelo tribunal da graça e a graça te absolveu. Mas isso não é visível. Você acredita nisso, você luta por isso, você vive por isso, mas isso não é apresentável. Nós falamos que é um documento, mas você não tem o documento na mão. Agora, a santificação é a parte visível da salvação. Então você tem uma parte invisível, justificação, e a santificação é a parte visível. O que você mostra para o mundo? O que as pessoas olham para você? As pessoas não querem saber de doutrina, as pessoas querem saber de vida, de testemunho. Então a santificação é a parte visível. Lendo um comentário,
alguém comentando sobre a doutrina da salvação, que é o que nós vamos estudar nessa lição agora. A salvação, junto com a justiça, ou seja, a santificação, junto com a justiça de Deus. Olha, dois atributos que a Bíblia fala que pertencem a Deus: Deus é santo e Deus é justo. Essas duas coisas, sem misericórdia, eu e você estamos perdidos. Estamos terrivelmente perdidos. Então, quando estudamos santificação, não podemos esquecer da misericórdia. E o autor aqui diz que tanto uma coisa quanto a outra só nos é possível através da graça. Ponto 1 aí: mortos para o pecado. Como que nós vamos entrar na doutrina da santificação, que é o que Paulo vai tratar aqui nesse capítulo 6 aqui? De que maneira que nós vamos entrar? Nós vamos entrar pela doutrina, pela mensagem da cruz. Então, mortos para o pecado. Primeiro ponto: como que eu morri para o pecado? Como que você morreu para o pecado? Como que nós morremos para o pecado? É o que ele vai nos ensinar aqui nesse primeiro tópico, tá? Ele pega do versículo 1, capítulo 6, Romanos, versículo 1, até o versículo 7, para falar sobre esse tópico aqui. Então ele começa dizendo assim: Paulo rejeita categoricamente a ideia de que a graça simula a prática do pecado. Ele defende que o cristão está morto para o pecado, pois pela união com Cristo passou por uma transferência de domínio do reino do pecado para o reino de Cristo. Logo, viver no pecado é algo incompatível com a nova realidade do redimido. Então, como que ele começa aqui no capítulo 6 aqui? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz uma pergunta. Por quê? Porque no ensinamento da doutrina da graça pode haver uma má interpretação. Alguns interpretam que a graça é autorização para viver pecando. Bom, se Deus perdoa um número grande de pecados, e a graça de Deus é enorme para perdoar pecados, então quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. É um pensamento errado, totalmente errado, e é pegar a doutrina da graça e fazer dela uma heresia. E se você olhar tudo que Paulo fala, como Pedro disse, coisas de difíceis interpretações, que os ignorantes interpretam errado para a sua própria condenação. Então, muitos dos escritos de Paulo é mal interpretado, e por ser mal interpretado é levado para extremos. Extremo dos casos de pensar que está dando autorização para pecar, e outros, por causa disso, então rejeitam o ensinamento de Paulo, deixa de lado. Por ser complicado, por ser difícil de linguajar, eles simplesmente deixam de lado e não querem saber. Não, nós temos que aprender e compreender que a doutrina da graça vai ser ensinado aqui, que além de ser salvo e perdoado do pecado, nós vamos pela graça ser tirado do domínio do pecado. Então a santificação aqui não vai ser ensinada através de moralidade, decorar códigos morais, ou mesmo através da lei de Moisés. Não. O ensinamento aqui da santificação vai ser ensinado de maneira clara e bem objetiva, que a nossa santificação vem por um instrumento chamado cruz. Crucificado. Estamos crucificados. Através da crucificação, nós então vamos andar em novidade de vida. É isso que vai ser ensinado aqui. Então, ponto A: batizados na morte com Cristo. Veja que ele pega aqui um exemplo e um ritual simples, que ele vai nos levar para ensinar através desse ritual. Paulo apresenta o batismo como símbolo visível de uma realidade invisível, a saber, nossa união
com Cristo. A expressão unidos com Ele na língua grega traz a ideia de ramos enxertados numa videira, ou seja, há uma ligação vital e inseparável entre o crente e Cristo. O batismo é o rito cristão de iniciação que representa a morte e a ressurreição. Assim, morrer e ressuscitar com Cristo refere-se à identificação espiritual do crente nos acontecimentos redentores. Ao longo de toda a carta aos Romanos, Paulo deixa claro que a morte de Cristo foi real e substitutiva. A nossa é simbólica e representada no batismo, sinal de que morremos para o pecado e ressuscitamos para andar em novidade de vida. Assim, o pecado passa a ser um acidente de percurso em nossa vida e não um estilo de vida. O que ele está ensinando para nós aqui? Paulo pega a figura do batismo. O que representa o batismo? O batismo é um ato simbólico que representa uma verdade espiritual. Aí você pega e faz a pergunta: quando que eu fui crucificado com Cristo? Em que época? Em que data? Dentro do capítulo 6 aos Romanos. Quando que você foi crucificado com Cristo? Todos nós recebemos o batismo nas águas. O que representa o batismo nas águas? É isso que ele vai ensinar aqui. Então a ideia é o seguinte: quando que eu e você fomos crucificados com Cristo? Na realidade, há mais de 2000 anos atrás. Lembra da lição passada do homem federativo? O homem que representa toda uma sociedade? O pecado já é seu por herança em Adão. Agora a vida, a salvação, a libertação está em quem? Em Cristo Jesus. Então Cristo é um homem federativo, ele é um representante. Aqui está sendo ensinado aqui que Cristo morreu literalmente na cruz do Calvário. Foi literal. Ele é substitutivo. O que é a doutrina da substituição? Ele tomou o teu lugar. Agora, ao mesmo tempo, filosoficamente, na sua mente, na sua cabeça, você começa a pensar assim: quando Cristo estava sendo crucificado, a minha velha natureza, o meu velho homem, estava sendo crucificado com ele. O velho Adão. O velho Adão. Aquela herança que você recebeu do teu pai Adão, que é a velha natureza, que é o velho homem, que o camarada nasce e já nasce pecando, porque você não leva uma criança para a escola para aprender a pecar. É só largar ele solto, ele peca à vontade, mesmo sem saber. O coitadinho inocente. É isso, o coitadinho inocente. Olha que bonitinho. Ele conta a primeira mentira e a gente dá risada. Mas na realidade é o veneno da serpente lá nele. É herança isso daí. Agora em Cristo, quando você foi crucificado com Cristo? No dia da crucificação dele. É esse o pensamento que você tem que ter. Dentro do capítulo 6. Porque se você é um leitor das cartas de Paulo, você vai encontrar lugares que falam que a crucificação é agora. Mas você, para não formar uma briga teológica sem fim, você tem que pegar e entender e compreender qual que é o objetivo do apóstolo em cada lugar que ele está escrevendo. Aqui o objetivo dele é te levar a pensar que o teu velho homem, nós, fomos crucificados com Cristo no dia que ele foi crucificado, lá no passado. E no batismo, o que está acontecendo no batismo? Você é um morto que foi crucificado com Cristo. Agora, no batismo, você foi sepultado. E ele vai pegar esse capítulo 6 todinho, em figuras de linguagem, e vai destrinchar para nós, vai ensinar para nós o que significa realmente o batismo.
Você foi sepultado com Cristo, e quando você levantou das águas, você levantou o quê? Ressuscitado. Para quê? Dentro desse ensinamento, para uma vida de santificação. Então aquelas coisas que você praticava, você não pratica mais. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo. Mas isso precisa se tornar realidade para nós. Por isso que é difícil estudar esse capítulo aqui. E eu, quando comecei a estudar isso lá com 19, 20 anos de idade, a primeira tendência disso aqui foi eu rejeitar. Porque eu olhava para mim mesmo e falava assim: eu não estou vivendo isso. Mas isso não está sendo realidade em mim? Isso não é verdade em mim? E você vai lembrar que, dentro de uma outra linguagem, do mesmo assunto de Paulo, ele fala que ele se mortifica, esmurra o seu corpo a cada dia. Então a santificação é um caminho, e não é um caminho 100% nessa vida, ela só vai ser 100% na morte, mas nós temos a responsabilidade de persegui-la, de andar nela. Então, ponto B aqui, da página 36. Fomos crucificados com Cristo. Então, nós fomos crucificados. Nós não estamos, dentro desse linguajar aqui, do capítulo 6, nós já fomos, é passado. Considere crucificado com Cristo. Dentro desse linguajar agora, não é agora que você vai ser crucificado. Você foi crucificado no passado. Você só fez o ritual do batismo, mas a sua crucificação se deu no passado. Então, grave bem isso. A crucificação com Cristo é um evento definitivo que aponta para a nossa regeneração. Doutrina da regeneração. Nasceu de novo. Como que você nasceu de novo? Quando que você nasceu de novo? É tudo um ato único realizado em Cristo. Nós dividimos para efeito de estudo e efeito de entendimento, para você compreender no seu intelecto, na sua razão. Mas a gente considera tudo isso feito de uma vez só, e a gente divide para efeito de estudo, só para você entender e compreender, tá bom? Então a crucificação como Cristo é um evento definitivo que aponta para a nossa regeneração. Nosso velho homem foi crucificado e o domínio do pecado é desfeito. Como diz o teólogo John Murray, o velho homem é o homem não regenerado em sua inteireza, não uma parte isolada da personalidade. É necessário fazer a distinção entre as duas mortes, uma legal, a que nos justifica, é a doutrina da justificação, e uma moral, a que nos santifica, a santificação. A primeira é única e passada, ou seja, feita há mais de 2000 anos atrás, enquanto a segunda é diária e presente. Então, na santificação, ela é diária e presente. E nós vamos seguir aqui a ideia de que na santificação o homem coopera. Tem um ensinamento contrário disso também, que a santificação é um ato único, e você já está lavado no sangue de Cristo e vamos ir bola para frente. Não, a doutrina da santificação nós podemos defendê-la como em dois atos. Como diz o pastor Pedrosa, né? Primeiro, o Espírito Santo vem e nos lava com o sangue de Cristo, porque ninguém vai morar numa casa suja. Aí depois de lavado com o sangue de Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. E aí prossegue na doutrina da santificação como um processo cotidiano, lento, demorado, e que não é 100% nessa vida. Se tornará 100% até a vinda de Cristo. Na morte, ela se torna 100%. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, ela não é 100%. Existem pessoas mais consagradas e pessoas menos consagradas.
E você vai ver isso muito bem colocado na igreja de Coríntios, né? Lá tinha mais gente carnal do que espiritual, infelizmente. Esta é a base de toda a ética cristã. Não vivemos mais sobre o regime do pecado, porque fomos crucificados com Cristo. Essa nova vida se manifesta na transformação do caráter, dos desejos e da conduta. Então considere-se crucificado com Cristo, e essa verdade vai ser manifestada em mim e em você pela transformação do caráter. É aquilo que Paulo disse, escrevendo, né? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Quem era preguiçoso, não devia trabalhar, agora trabalha para sustentar ele e ajudar outras pessoas. E vai por aí afora. Então, é a ética cristã. Existe um caminho, uma carreira cristã, uma ética cristã, que nós devemos colocar em prática, e nós só vamos conseguir dentro desse ensinamento se primeiro a gente se considerar crucificado com Cristo. A mensagem da cruz, a cruz opera em nós. O pastor Manuel, por que é tão difícil pregar isso no público dos pastores? Pregar a verdade. Porque o que a gente vê mais ainda é muito difícil o pessoal pregar isso aí. E muita gente não sabe, pastor. Eu digo a você, tem gente que vem da igreja por 30 anos, 20 anos, e não sabe o que é nascer de novo. Então, hoje nós estamos nessa escola dominical, tem 5 pessoas. 7 comigo e o pastor Pedrosa. 7 pessoas. Mas se eu estiver falando de alguma coisa... Não, o irmão está certinho, vamos responder o irmão. Infelizmente, se o pastor Pedrosa falar assim, eu vou dar essa aula hoje à noite, a maioria não vem. Por quê? Porque a maioria não quer ser confrontado com a verdade, com a palavra. Ó, Cristo pegou, multiplicou o pão para mais ou menos 5.000 homens. Então, se você vai contar as mulheres e as crianças, dá mais ou menos 15.000. Quando ele foi explicar o significado da multiplicação do pão, ficou quantos? Foi todo mundo embora. E ainda foi chamar a atenção de Cristo: ó, mestre, você não sabe, tinha uma turma boa, hein? Você colocou todo mundo para correr. Você foi me ensinar, todo mundo correu. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Então, acho que eu respondi o irmão, né? A maioria não quer saber desse ensino, né? Mas eu estou aí, desde que eu fui para a igreja com 18 anos de idade, eu comecei a ler essas coisas. A princípio eu não acreditava nisso não, porque eu olhava para mim e falava, mas eu não estou vendo nada nisso. Mas é a verdade. Fala, irmão Luiz. Quer dizer que o povo quer mais serviço de Cristo, não servir a Cristo. Isso. O pessoal quer o pão, mas o ensinamento do pão não. E Deus me converteu com essa palavra, acredita? Acredito sim. Infelizmente, nós estamos nessa situação, né? O camarada pega uma palavra lá de autoajuda e a igreja enche. Autoajuda. Depois, quando essa autoajuda não reflete em nada, não cumpre aquilo que prometeu, aí os camaradas vêm atrás da gente, né? Mas por que Deus falou e não cumpriu? Mas peraí. Deus falou isso mesmo? Deus ensinou isso mesmo? Então, o povo gosta. Então, na realidade, o povo não é aquele coitadinho que está sendo enganado. O povo gosta de ser enganado. Então, prossigamos aqui. Fomos crucificados com Cristo. Quando fomos crucificados com Cristo? Lá na cruz do Calvário, tá bom? Então, tenha isso em mente. Ser ressuscitados com Cristo. O que significa o batismo? Batismo significa morte, você foi sepultado, e ao mesmo tempo significa ressurreição. Veja só que o ensinamento é simples e é tudo ao mesmo tempo, só que a gente, para entender e compreender, tem que dividir, tem que destrinchar um negócio para vir na nossa mente, na nossa compreensão.
Ressuscitamos com Cristo. Nossa união com Cristo não termina na cruz, ou seja, na morte, mas culmina na ressurreição, isto é, em uma nova vida. Se você estava morto, foi sepultado e ressuscitou, você ressuscitou para quê? Para que você ressuscitou? Para a vida. Para uma nova vida. Se fomos unidos a Ele em sua morte, representado pelo batismo, também o seremos em sua ressurreição. Assim ressuscitamos com Ele para andar em novidade de vida na era presente. E ressuscitaremos na era vindoura, com um corpo transformado e sem as marcas do pecado. Então, quando falamos desse assunto aqui, o pessoal gosta de ouvir sempre no sentido escatológico, no sentido futuro. Cristo vai voltar e nós vamos ressuscitar. Mas esse ensinamento aqui está dizendo que nós já ressuscitamos. Qual que é a ressurreição presente? É a ressurreição espiritual. Nós ressuscitamos espiritualmente. Ouvimos a palavra do Evangelho e ressuscitamos espiritualmente. Não somos mais cadáveres ambulantes, nós ressuscitamos. Para quê? Para uma novidade de vida. Para se cumprir em nós os ensinamentos de Cristo, o Sermão do Monte. Toda a ética cristã tem que ser realidade em nós. E nós precisamos deixar de gostar tanto da escatologia. É muito bom gostar de escatologia, mas a gente tem que viver o presente. E o presente, nós já ressuscitamos. Ressuscitamos com Cristo e agora ressuscitamos para vencer o poder do pecado, para vencer o pecado. E engraçado que ele ensina aqui que haverá um dia que o pecado não existirá mais. E vai ser mesmo assim. Engraçado, né? Se não tomar cuidado, a gente pega esse ensinamento e transforma numa heresia. Quer ver transformar isso numa heresia? E transformar isso numa heresia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um versículo bíblico que está escrito aí no primeiro capítulo do Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o camarada pegou essa verdade e transformou ela numa heresia. Irmãos, não existe mais pecado. Você pode fazer tudo que você quiser que não é pecado, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Ande de maneira libertina, porque não tem mais, você pode andar, nada mais é pecado. Não existe pecado, não existe inferno, não existe diabo. E ainda se justifica, fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso. Sabe por que eu sou muito usado por Deus? É porque rapaz, quem recebe um dom, recebe por graça, não é porque fez ou não fez no passado. O filho do irmão, ele era bandido, mas agora Deus vai usar ele, porque ele era bandido. Mas peraí, da onde você tirou esse ensinamento? Quer dizer, então, é um mundão aí. Está tudo às avessas, então pensa andar no erro. Fala com isso. Ele devolveu tudo que ele roubou, ele entregou as vidas, ele tirou alguma coisa. Ele é novo, né? Ele roubou, ele devolveu tudo, deu 4 vezes mais, sei lá. Não, aí essa parte pula. Aí ele vai para a igreja, ele fez isso. Essa parte é pula. Essa coisa não entra na minha cabeça. Ele voltou, mas ele devolveu o dano que ele. O pior de tudo é que eles veem que esse testemunho é bem acolhido no meio das igrejas, eles inventam. Tem uma história aí, que o camarada deu um testemunho maluco desse no culto, e tinha um irmão lá convertido que era delegado. Aí queria levantar a voz de prisão para ele. Não, mas se você fez tudo isso, você deve para a lei. Aí na hora ele desconversou tudo. Isso que era um bom mentiroso do mundo. Então, sabe, o pessoal fica, o brasileiro no geral, ele é levado pela emoção. Então ele ouve essas coisas e fica emocionado. E não vai atrás para ver se é verdade mesmo.
Lá na casa de recuperação, quando a gente esteve lá, chegava esse camarada, chegava assim: eu conheço tal fulano do PCC. Aí logo eu colocava do lado assim e falava: escuta, você nunca foi do PCC coisa nenhuma, porque se você fosse do PCC você não estava aqui, porque lá eles têm métodos de ajudar, eles ajudam. Você não estava aqui nesse lugar aqui sofrendo, não. Você é um mentiroso, você nunca fez nada disso aí. A pessoa tenta se ostentar. Olha só, antigamente o camarada fazia as coisas erradas, escondia de vergonha. Hoje não. Hoje é bonito chegar e falar e dar testemunho que era um pilantra, um safado. E isso, infelizmente, os pentecostais, nós pentecostais somos culpados, porque a gente gosta de ouvir essas coisas. E nós somos culpados. Quando na realidade a pessoa convertida mesmo deve ter vergonha de falar essas coisas que ele fazia antes, e não sentir prazer em dar esses testemunhos. Então, quem nasceu de novo, nasceu para uma nova vida. Agora, na página 37 aí, ele vai falar uma coisa verdadeira e que parece que contradiz o que ele está falando. Vamos ver aqui. Matar o velho homem. Mas peraí, como matar? Começa a pensar aí. Se eu ensinei e falei para você aqui que você deve considerar que você foi cristiano com Cristo lá no passado, como que eu vou agora matar agora? Sabe o que o autor está fazendo aqui? Ele está pegando o pensamento de Paulo no capítulo 6 e pegando o pensamento de Paulo escrito em outras cartas, aonde ele muda a figura de linguagem. Para quê? Para pegar e colocar num pensamento de que a santificação tem dois lados. A santificação posicional, que é aquela que é você colocado em Cristo, e Cristo deu um banho, te lavou. Você pode falar assim: ó, lavou com sangue, lavou com a palavra, está tudo escrito na Bíblia. Tanto o sangue lava, como a palavra também lava. Você pode colocar doutrina da regeneração, pode colocar tudo isso na doutrina posicional. Mas a Bíblia, em certos lugares, apresenta a doutrina da santificação também como um processo. Ó, posição e processo. Posição: você foi colocado em Cristo. Você não vai derramar sangue. Jesus já derramou sangue. Você não vai fazer a palavra. Jesus é a palavra. Quer dizer, doutrina da posição. Você está posicionado, santificado em Cristo. Agora, como um processo. No processo, você está sendo. No processo, pega o exemplo do lava-pés. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me dá um banho todo. Pedro, aquele que já tomou banho, não precisa a não ser lavar os pés. Então no banho você tem a santificação posicional, e no lavar os pés você tem a santificação como um processo. Por quê? Você está andando sobre a terra. Todo dia pega pó nos seus pés. Você precisa lavar os pés todos os dias. Por quê? Porque senão você é um porco, você foi dormir com o pé sujo. Ou seja, você precisa se lavar todo dia na palavra. Todo dia. Você tem que ir todo dia falar assim: eu estou caminhando segundo a palavra, eu estou andando pela palavra. E quando mostra que não, você usa o sangue e usa a palavra. Você usa sangue e água. Você se lava no sangue e se lava na água. E você até faz um voto: Senhor, daqui para frente eu vou andar de acordo com a tua palavra. Aí você sabe que você não tem condição de você de cumprir esse voto, mas a graça tem. A graça vai e te ajuda. Então esse é o pensamento aqui no tópico dele, tá? A expressão corpo do pecado não se refere ao corpo físico em si, mas à totalidade do ser humano que, sem Cristo, está escravizado pelo pecado. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó.
mentalmente, filosoficamente, você precisa pegar algo que é invisível e você não enxerga e transformar ele em uma pessoa. Você transforma mentalmente em uma pessoa. É o que fala assim, personificação. Você vai personificar o pecado. O pecado você não enxerga, ele é invisível. O velho homem que nós ensinamos, a velha natureza, a natureza adâmica, você não enxerga, ela é invisível. Aí o que você pega e faz? Você pega e personifica essa pessoa. Você personifica o pecado. Então o pecado se tornou uma pessoa. O teu velho homem se tornou uma pessoa. Não é o teu corpo físico aqui, é a tua alma. É o velho homem. E você fez o que com ele? Colocou ele na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então a tua velha natureza, o teu pecado, tudo que você era que não prestava, foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Isso é um pensamento, tá? É um pensamento dentro das cartas paulinas. E aí vai acontecendo aqui, a libertação do pecado não é a erradicação imediata, pois ainda permanece em nós a inclinação para o pecado, mas trata-se de seu despojamento de domínio. Olha só, você pensa, estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Veja que vai haver uma troca. O teu velho homem fica na cruz do Calvário. Só que quando você começa a pensar isso, ele vai usar aqui um tipo de linguagem também. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Ó. Morremos com Cristo, portanto a lei do pecado já não tem autoridade sobre nós. Prestando atenção aqui, que aqui no capítulo 6, aqui nessa lição aqui, o autor está fazendo uma ponte para entrarmos no capítulo 7 de Romanos, que vai ser na aula seguinte. Por isso eu não vou falar muito sobre isso, para não entrar na aula seguinte, tá? Mas a realidade é o seguinte, é assim, você tem, junto com você, um velho homem, um cadáver, que foi crucificado como Cristo há mais de 2000 anos atrás, mas vira e mexe, ele pede 5 minutinhos. Para você entender, vamos até a crucificação de Cristo. Quando Cristo estava agonizante na cruz do Calvário, começaram a falar várias coisas para ele. Uma das coisas foi: se tu é o Filho de Deus, desce da cruz, aí nós vamos acreditar em você. Mas você tem poder mesmo? Desce da cruz. Jesus tem todo o poder. Jesus é tudo. E foi obrigado a ouvir isso e não fazer nada. Desce da cruz. Agora pegue isso para você. Quando vier a tentação, eu falo para você, ó, desce da cruz. O que você responde? O melhor é fazer igual a Cristo, não responder nada. E também não obedecer a tentação. Mas fala para o velho homem, o homem está pedindo 5 minutos, o velho está pedindo 5 minutos para descer da cruz. Fala para ele, não, o teu lugar, velho homem, é a cruz. O único jeito de realmente andar em santificação e a salvação ser verdadeira em mim é através da cruz. Fique na cruz, a cruz é o teu lugar. Velha natureza, a cruz é o teu lugar. Aí ele vai continuar dizendo assim: assim a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo são experiências que nos transferem da velha para a nova vida. Paulo tinha em mente as duas esferas, adâmica e cristológica. A esfera adâmica, a lei, o pecado, carne e a morte. Bom, então a esfera adâmica está onde? Está na cruz, morreu. E a nova vida aqui, nova vida de Cristo, justiça, graça, espírito e vida, está na ressurreição. Então o batismo fala de duas realidades ao mesmo tempo: sepultamento e ressurreição. Foi sepultado para o velho homem e ressuscitado para a novidade de vida, para a vida de santificação.
2 aí, rendidos ao senhorio de Cristo. Então a primeira parte, ele gastou aqui o tempo para nos ensinar que nós, através do batismo, aprendemos que nós fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados no batismo e ressuscitamos com Ele. Agora, ele vai continuar com a mesma mensagem, mas dando ênfase a um outro tópico, um outro tema, que é o tema de rendidos ao senhorio de Cristo. Então veja que ele vai ensinar aqui que liberdade, na verdade, não é libertinagem, e liberdade, no fundo, essa palavra não existe, espiritualmente não, porque você vai ser escravo de um ou do outro. Se você pudesse escolher, você quer ser escravo de quem? Bom, aqui é um tipo de linguagem, aqui nós podemos falar que a escolha é nossa. Há um tipo de linguagem aqui que a escolha é nossa. Eu, dentro de um pensamento reformado, eu digo o seguinte, que a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade. Para quem não gosta e não aceita a terminologia escolher, então nós pegamos a terminologia um pouquinho diferente, responsabilidade. A responsabilidade cabe a nós. De quem que você vai querer ser servo? Às vezes esse tipo de linguagem é difícil, mas nós pentecostais temos outros tipos de linguagem que parece que é mais fácil. Há um tipo de linguagem corrente nos púlpitos, que é dos dois cachorros. Hoje não pode mais falar da cor dos dois cachorros, né? Tem que inventar uma outra cor, porque senão você é processado. Então eu vou falar assim, ó, um cachorro era malhado e o outro era amarelo. Vou mudar a cor, senão vão me processar, né? Então, o camarada colocava isso para brigar e tinha as apostas, né? E ele manipulava lá o resultado de acordo com o que ele tinha interesse em ganhar. Aí perguntaram para ele, mas como que você faz? Que numa luta o todo pintado ganha e na outra luta o todo amarelo ganha. Aí ele explicou, ele falou assim, ó, aquele que eu quero que ganhe, eu alimento ele e deixo muito com fome. Então, que passou a semana inteira se alimentando, ganha. Por quê? Porque chegou no dia da briga, o outro miserável estava com fome. Aí o camarada pega e faz a aplicação do púlpito, né? Tá vendo? Se você alimentar o velho homem, quem que vai ganhar? É o velho homem. É o capítulo 7 de Romanos. Se você alimentar a nova natureza, quem é que vai ganhar? A velha natureza. Aí você olha nessa comparação aí, vindo para os crentes hoje, quem que está sendo alimentado? É complicado, né? Então depende de quem você vai alimentar, tá vendo? Aí pentecostal, no culto de domingo à noite, se falar assim, oh glória a Deus, né? Mas se falar na linguagem de Paulo, ninguém entende nada. Infelizmente, as ilustrações dentro da nossa ignorância ajuda mais do que uma palavra paulina. Infelizmente, sabe por quê? Agora uma crítica. O meio pentecostal emburreceu o povo. O meio pentecostal, neopentecostal então nem se diga, emburreceu. Aí você tem uma igreja pobre de cultura e pobre de Bíblia. Por quê? Porque, como diz a Marleidinha, se a gente colocar assim, ele é teólogo, não dá. Fazer o quê, né? Um vestido de moda. Muito bem alinhado, bonitinho, mas palavra sério. Você pega uns camaradas aí na internet, meu amigo, e começa a prestar atenção na pregação deles. Você olha e fala assim, mas rapaz, da onde saiu tanta burrice? E o pior de tudo,
que eles ficam orgulhosos da burrice que tem. Eu acho assim, pastor, que Deus, ele endurece o coração do homem, e aquele que está ouvindo, Deus endurece mais ainda, para ele não aprender. Sim. Aí daí você já está mexendo no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, né? Então, esse irmão ele gosta de andar na frente, né? Ó, tinha uma igreja que sempre me convidava para pregar, tinha ido umas 3 vezes pregar lá. Aí, acho que na terceira vez que eu fui, e foi a última, né? Aí um dos líderes lá falou assim, né, que o líder mesmo era um pastor, um dos líderes lá falou assim: ah, eu não sabia que o pastor Manuel era teólogo. Eu falei, pronto, eu não vejo mais. Ou seja, você é punido por ter conhecimento. Você é punido por ter conhecimento. Pastor Manuel, tem igreja aí que, vamos supor, o senhor vai ser convidado. O senhor pode pregar o que o senhor quer, ou é ordem de lá? Olha, você vai pregar isso, isso, isso. Não. Você tem essa questão? O caso é o seguinte, eu não faço sermão escrito, né? Eu não escrevo nada. Então já estou fora. O camarada chegava e falava, me dá o seu sermão que eu quero ver como que é. Pronto, já fui eliminado, porque eu não escrevi nada. Ó, eu leio, mas não escrevo nada. Tá? Então já estou fora. Aí o irmão Vicente foi pregar numa igreja dessas aí, né? Ele vai pregar em tudo quanto é lugar, né? Aí o camarada chegou lá e pediu o sermão dele. Aí o camarada olhou lá os rabiscos que ele fez lá, né? Falou, não, irmão, você não vai poder pregar isso aqui não. Ah, mas foi Deus que me deu, né? Aí começou a briga antes de começar a pregar, né? Então não prega. Então, na realidade, o camarada chegou, ó, você vai pregar aquilo que eu quero. Bom, aí é o seguinte, né? Eu pessoalmente. Bom, eu fui convidado. Mas, e se eu tiver lá sem ser convidado, aí então não teve que reclamar nada. Então, eu amei. Tipo, ele fala, então, irmão, pode pregar você. Né? E pronto. Nunca aconteceu isso aí comigo, né? Nunca aconteceu comigo. Mas o irmão Vicente aconteceu com ele, tem mesmo. Tem lugares que você tem que ir. Agora, o pastor está certo ou está errado? Não, aí, porque, queira ou não queira, o pastor Pedrosa tem que vigiar realmente. Então, se o camarada vai pregar heresia, ele tem toda a autoridade de falar, isso aqui você não prega. Aí vai do pastor, não é, pastor Pedrosa? Tá vendo? Aí o pastor Pedrosa já vê, analisa antes de convidar. Né? Porque dá para você saber a linha de pensamento do cara. Eu tenho uma linha de pensamento. Cada um tem uma linha de pensamento. Então, às vezes, dentro da teologia, tem coisa que você deixa passar de lado. Tem coisa que é secundária, você deixa passar de lado. Agora, coisas vitais você não pode deixar passar de lado, amém? Então, rendidos ao senhorio de Cristo. Esse é o ponto 2 agora. Agora nós vamos escolher, temos a responsabilidade de andar, já que estamos com Cristo, né? Já que nós estamos, nós temos a responsabilidade de andar no caminho certo. Vivendo com Cristo. Depois de apresentar as implicações da morte de Cristo para a vida cristã, Paulo passa a mostrar as implicações da ressurreição de Cristo. Ó, implicações. Eu tenho uma responsabilidade. Eu fui salvo, fui liberto, Jesus pagou um preço alto por mim. Agora eu tenho uma responsabilidade. Sabe aquele negócio, né? Uma pessoa olha para a glória e não quer olhar para a responsabilidade. A glória do cargo, rapaz, eu sou pastor, que glória, né? Tem mesmo. Mas e a responsabilidade? Entendeu? Então eu sou nova criatura em Cristo, eu sou cristão. Que glória, né? Olha que glória, escatologicamente, né? Olha que glória. Mas e a responsabilidade? Como a mãe da Marcos falava, filha, você vai ser crente, a lei de crente é difícil. A lei de crente não é fácil.
Então tem uma responsabilidade com a vida cristã. Aí ele continua dizendo aqui: o verbo viveremos refere-se a um futuro em relação à morte que o precedeu, vida desfrutada no presente, e ao futuro em relação ao momento presente, vida eterna a ser desfrutada. Então, nesse linguajar aqui gramatical, ele tanto é futuro como é presente. Nós vamos viver para sempre com Cristo, desfrutando das bem-aventuranças do céu, mas ele é presente também. No presente tem uma responsabilidade. No presente você tem que ser como Cristo é. Aí você pode ir na linguagem joanina, né? É mais simples. Aquele que fala que o conhece deve andar como ele andou. Ou seja, vida de santificação. Alguém tem que olhar para você e ver uma diferença em você. Você tem uma diferença. Você é diferente. E esse ser diferente, as pessoas não percebem na primeira olhada. Até porque na primeira olhada ele não acredita. Até o camarada se converte, aí passa 1 ano, 2 anos, a pessoa vem perguntando: você ainda é crente? Por quê? Porque está vendo a sua vida. Ele só acredita depois que vê 2, 3 anos. O que acontece no meio pentecostal? O camarada se converte, o que faz com ele? Nem se batiza, já dá um cargo para ele. Pela emoção. Quando a Bíblia ensina que o camarada, antes de servir, tem que ser colocado à prova. É a vida cristã, irmãos. Eu ressuscitei com Cristo, agora eu tenho uma responsabilidade. Essa responsabilidade é com o quê? Com o senhorio de Cristo. Cristo não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E nessa relação de senhorio, Ele é o meu dono, eu sou escravo dele. É essa linguajar que ele vai falar aqui, que Paulo vai falar aqui agora, no capítulo 6 de Romanos. Está tudo isso no capítulo 6 de Romanos. É isso que o autor está fazendo aqui. Na era presente, vivemos com e para Cristo, mortos para o pecado, agora temos uma vida centrada e orientada para um novo Senhor, Jesus Cristo. Um chamado à santificação. Ponto B da página 37. Após explicar a nova condição daqueles que foram redimidos em virtude da união com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição, Paulo exorta seus leitores: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O texto deixa claro que a compreensão correta da doutrina da graça não incentiva o pecado, pelo contrário, nos leva à santificação. O pecado continua existindo. Uma boa colocação. O pecado continua existindo. Mas eu não fui crucificado com Cristo? Você foi crucificado com Cristo. Mas o pecado ainda continua sendo pecado. Ele não foi erradicado. Ele será. Na doutrina da glorificação, você vai aprender e entender que o pecado será erradicado. No céu não entra pecado, diz o hino antigo. Então lá no céu não tem esse negócio que ele vai escolher obedecer ou não obedecer. Lá vai obedecer, porque no céu não entrará nada que contamine. O pecado está do lado de fora. Mas por enquanto o pecado continua existindo, mas não deve reinar no nosso corpo. Olha só o que ele está falando aqui. O pecado continua existindo, mas ele não deve reinar. Você peca? 1 João, se eu disser que não tenho pecado, é mentiroso. Então eu peco. Mas o pecado na vida daquele que nasceu de novo não é algo que é praticado. Não é algo constante. É um acidente. Aonde você tropeçou e caiu. Mas
a tua consciência fala, o Espírito Santo fala, os ensinamentos da igreja falam, e se você tem lugar de arrependimento, você se arrepende, pede perdão e é perdoado. É isso que João ensina na sua primeira carta. Mas aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo. Pecado é um acidente de percurso, não é uma prática. Não é o carro-chefe do cristão. Errar o alvo. Né? Até na própria lei de Moisés, existia graça na lei de Moisés, aonde representava a doutrina da graça, aonde todo sacrifício era feito para cobrir pecado. Hoje não muda. O sangue de Cristo está ativo aí. Um sacrifício único e verdadeiro. Está aí. E nós temos que continuar. Saber que nós não podemos ouvir aquilo lá. Desce da cruz. Não. Você tem que ficar na cruz. É uma escolha que você está fazendo. Ou seja, a responsabilidade sua de permanecer lá na cruz e andar em novidade de vida. Uma resistência ativa. Ou seja, nós lutamos contra o pecado todo dia. Sabe aquele negócio que até em sonho você é atormentado pelo pecado? Até em sonho você é tentado e você tem que se dominar. Paulo deixa claro que o nosso corpo continua sendo um campo de batalha na luta contra o pecado, que é no capítulo 7 que ele vai falar sobre isso, tá? Que é apresentado como uma força militar que deseja resgatar o domínio do território que fora perdido. Em outras palavras, é um poder destronado, mas ativo em busca da recuperação do trono. Veja bem que agora ele usou uma outra figura de linguagem. Qual é a linguagem? Linguagem militar. O que significa isso? O teu velho homem foi destronado, ele perdeu a batalha, ele foi expulso. Expulso onde? Na cruz do Calvário. Ele foi lá para a cruz do Calvário, Deus colocou ele na cruz do Calvário e ele está crucificado. Mas, dentro da organização militar, não existe apenas uma pessoa, existem vários soldados. E esses soldados ficaram vivos, estão vivos, fazendo o quê? Procurando um meio de colocar o seu Senhor de volta no trono. Quem que é esse Senhor de volta que saiu do trono e eles estão querendo colocar de volta? O velho homem. Quais são esses soldados que estão lutando pelo velho homem voltar? Esses soldados se chamam concupiscência. Todos os pecados da velha natureza ainda estão vivos, querendo colocar o velho homem na direção de novo. E o que você deve fazer? Capítulo 6 de Efésios. Se vestir de toda a armadura que Deus dá. Para quê? Para lutar contra esse exército. E tem uma coisa: esse exército está dentro de você, é você mesmo, é a sua velha natureza pedindo para ressuscitar. Lembra daquela comparação que eu fiz do irmão lá de Santa Isabel, que era o dono da padaria lá, que ele era dono da igreja, e ele falava o seguinte: quando eu me batizei, eu deixei o braço do lado de fora. Quando me tiram do sério, o meu braço resolve. Por quê? Porque o meu braço não foi batizado. Eu fui batizado, mas o meu braço não. Então me tirou do sério. Engraçado, né? A igreja que eu me converti lá em Mauá, coitado do pastor, né? Os caras nas câmeras andam pronto, o pastor bate o papo, né? Aí a irmã da igreja pegou um pé de briga com a vizinha. Resultado, ela deu uma palmada na cabeça da vizinha. E o negócio sobrou para o pastor, coitado, vai ter que resolver. Né, pastor Melhor? Vai ter que resolver a briga dos outros, né?
Aí chamou a irmã para o conselho, qual foi a explicação dela? Não, irmão, sabe o que é? Eu fiz isso em nome de Jesus. Ainda fala, né? Eu fiz isso em nome de Jesus. Além de ser carnal, ainda é ignorante quanto a palavras, né? A ignorância tomou conta da ignorância, tanto intelectual como espiritual, tomou conta do povo. Então, não tome conta, só. O velho homem está aí brigando dia e noite para voltar, rapaz. E o que você tem que fazer com ele? Cruz nele. Aquele que o pai dele. Isso. Aí todo dia você tem que apresentar a cruz, não para o velho homem, mas para os soldados dele. Para quem? Para como o que Paulo fala? Não reine, portanto, as concupiscências em vosso corpo mortal. Ó, você está no mesmo corpo, continua o mesmo corpo, mas não pode reinar a velha natureza em você. Tem que reinar quem? Cristo. Ressurreição, ressurreto. Um chamado à consagração. Depois de exortar seus leitores a uma resistência ativa contra o pecado, Paulo nos convida a uma consagração ativa. Oferecei-vos a Deus, ou seja, uma entrega consciente, determinada, incisiva, um viver rendido ao senhorio de Cristo e abraçar o lema apresentado por Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Há muitos anos atrás, eu escutei um irmão querendo justificar a sua falta de espiritualidade, dizendo assim: Paulo podia dizer isso, mas eu não. Mas vocês querem falar Cristo, mas Cristo não é isso, porque ele é filho de Deus. Paulo, porque Paulo é Paulo, mas eu não. Não, a exortação de santificação é para Paulo, para Pedro, para João, para mim, para você, para todos que nasceram de novo. Então se considere crucificado com Cristo. Isso implica ofertar todo o nosso ser a Deus como instrumento de retidão. A linguagem usada aqui também é militar. Não ofereçais os membros do vosso corpo como armas da injustiça. Antes, o camarada falava para você: vamos no baile? Vamos lá enganar as menininhas? Vamos lá fazer aquilo? Vamos. E passava o final de semana, na segunda-feira ia trabalhar daquele jeito, né, com a cara feia. O dia que o pessoal chegava mais emburrado na empresa é dia de segunda-feira. Por quê? Porque passou o sábado e domingo bagunçando, e aí chega na segunda-feira maldizendo, segunda-feira terrível, ou segunda-feira que não presta, e vai por aí fora. Mas por quê? Porque ofereceu o corpo para fazer o que não prestava. Agora, da mesma maneira que você ofereceu o corpo para fazer o que não prestava, ofereceu o corpo para fazer coisa boa. Fala, irmão. Aí chega na missa de domingo e vai para a missa católica. Isso. Para pagar os pecados dele que ele aprontou. E não paga nunca, né? Ele ia para o estado, chegava de madrugada no outro dia, trabalhava, chegava lá com. Então. E agora? Mas tem que ir domingo 2 vezes, tem que ir de manhã e de noite. Se eu vou de manhã, eu não vou de noite. Passava a vida inteira na gandaia, ia trabalhar cansado, morto e cansado, e não quer 2, 3 horas de culto para Deus no final de semana. Está sendo servo de quem? Está sendo escravo de quem? Está se oferecendo o seu corpo para quem? Tópico 3 aí, servos de Deus. Então, nós passamos pela cruz, passamos por essa luta, e agora vamos ser servos de quem? A missão é bem colocada, tá? Nessa sessão, página 38, no ponto subtópico 3, servos de Deus, Romanos 6, do 15 ao 23. Nessa sessão da epístola, Paulo defende que ninguém é verdadeiramente livre no sentido absoluto, pois todos somos servos de algo ou de alguém. Então a palavra liberdade, ela não existe no sentido absoluto. Você vai ser servo de alguém. Não dá para ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem. Não tem muro. Não tem campo neutro, zona neutra. Nas guerras tem a zona
neutra, né? Aqui nessa guerra não tem zona neutra. Você vai ser escravo de alguém. Ó, mesmo que você nasceu de novo, essa lição nos leva a um ensinamento que você vai ser escravo de quem? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa libertação é no sentido de quê? É no sentido de você ser escravo de alguém. No caso, você vai ser escravo de Cristo, senhorio de Cristo. Nós temos um senhorio. Aqui ele vai usar a linguagem de obediência. Obediência a quem? A Cristo. Então aqui, só o tópico A, 2 tipos de escravidão. Paulo apresenta 2 senhores espirituais, 2 pontos: o pecado e Cristo. Servir ao pecado conduz à morte, enquanto servir a Cristo conduz à santidade e à vida eterna. Então presta bem atenção. Você é nova criatura, você nasceu de novo, agora você se apresenta a quem? A tua velha natureza que está pedindo passagem, ou você se apresenta a nova vida, a ressurreição em Cristo Jesus? Você se apresenta a Cristo, você vai ser servo de Cristo. E servo de Cristo, existe uma vida cristã a ser trilhada, a ser caminhada por nós, tá bem? Existe uma carreira cristã. A suposta liberdade prometida pelo mundo se manifesta em morte, e ser servo de Cristo se expressa em vida eterna. Assim, a rendição a Cristo é o único caminho para a verdadeira liberdade, pois somente Ele pode nos libertar da tirania do pecado e nos conduzir a uma vida de plenitude e comunhão com Deus. Existe um outro linguajar usado por Cristo lá nos Evangelhos: aquele que ganhar sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la, achá-la. Então, nós devemos então aqui colocar nossa responsabilidade e fazer a escolha certa, escolher sofrer com Cristo, como Moisés fez, né? Moisés viu os tesouros do Egito e viu sofrer com Cristo. Agora, o que levou ele a sofrer com Cristo? O tesouro do Egito era passageiro e a promessa de Cristo é eterna. E isso daí só faz a escolha certa quem consegue enxergar certo. Senão não faz não consegue fazer não. Se é que ele fez a escolha, né? Eu acredito que Deus escolheu por nós. A verdadeira liberdade é ser servo de Cristo. Paulo explica que a conversão é a troca de Senhor e a transferência do reino de trevas para o reino da luz. Não é por acaso que o apóstolo usa a metáfora da escravidão, mas porque ela comunica a exclusividade e a obediência absoluta que a fé em Cristo requer. Então, meu amigo, não tem escapatória. Ou você é escravo de Cristo, ou é escravo do capeta. Se você escolher ser escravo do pecado, é escravo do capeta. Se você escolher ser escravo de Cristo, é vida eterna com Cristo. Mas não existe esse negócio de aceitar Jesus como Deus e não aceitar Ele como Senhor. Ele é o nosso dono. E Pedro fala, olha, que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, aquele que pagou tal preço por você. Então você deve a Ele. Você é devedor. Você deve a Ele e Ele tem autoridade e domínio sobre você. Por quê? Porque além de Criador, Ele é Redentor. E isso nós só vamos pagar se nós o amarmos. Pagar no sentido, não no sentido certo, né? Porque não tem como pagar. Mas nós, quanto mais amamos a Deus, mais achamos que somos devedores a Deus. É impagável.
Então Cristo pagou por nós. E ele vai continuar dizendo: de um lado, os que são escravos do pecado produzem frutos que geram vergonha e terão como consequência final a morte. De outro lado, os que são livres do pecado e servos de Cristo geram frutos de santificação e, como resultado, desfrutarão da vida eterna. 1 Coríntios 7, 22. Na perspectiva bíblica, somos livres não para pecar, mas para viver uma vida que glorifique o nosso Redentor. E essa liberdade se expressa em santidade e serviço. Então nós somos salvos para viver uma vida santa, reta, de serviço a Deus. Então, um dos ensinamentos fáceis e simples da doutrina da santificação é que você vive para servir no templo. Bom, santificação, separado para quê? Para que você foi separado? Para servir a Cristo nesse mundo. Ser servo de Cristo, trabalhar para Cristo, trabalhar em favor do Evangelho. Conclusão: a verdadeira liberdade implica em se submeter à vontade do Senhor Jesus Cristo e servi-lo de todo o coração e entendimento. A falsa liberdade é a rejeição do senhorio de Cristo para servir à própria vontade, os desejos pecaminosos do coração. A vontade humana é escrava do pecado. Logo, muitos daqueles que dizem ser livres são, na verdade, escravos de suas vontades pecaminosas. O único modo eficaz de obter a vitória sobre o pecado é viver em comunhão com Jesus Cristo. Agora, para encerrar, eu lembrei de algo colocado nas redes sociais, que diz assim: o falso evangelho faz o porco jorrar, se espaldar na lama, pensando que é salvo. O falso evangelho faz isso. Mas o verdadeiro evangelho não. O verdadeiro evangelho coloca o ser humano no lugar certo e leva ele para o caminho de santificação. Amém?